Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim a santa e inspirada palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por tua santa palavra, que tem sido o nosso alimento, a nossa direção, o nosso norte, a tua orientação sobre a nossa vida, a tua vontade, Pai. Nós te louvamos porque não estamos órfãos, porque nós temos o Senhor e temos a tua palavra a nos orientar, a nos mostrar neste mundo de tantas informações, de tantos caminhos, ó Pai, de tantas direções, nos mostrar a tua direção, a tua vontade sobre nós, sobre o teu povo. Nós te louvamos por isso, Pai, porque não estamos sozinhos. O Senhor nos mostra exatamente aquilo que nós devemos fazer. E é nesse sentido que nós te pedimos que a tua santa palavra, nesta manhã, seja aplicada em nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente com o teu Santo Espírito, para que nós entendamos a tua vontade, a tua ordem, o teu ensino sobre nós nesta manhã. Ajuda-nos, Pai, com o poder do teu Santo Espírito, tanto para entendermos o texto, como para que ele seja aplicado na nossa vida, Pai, para que seja vivido por nós. É o que nós pedimos e humildemente oramos, em nome de Jesus. Amém. Voltemos um pouco à nossa infância, aquela época em que nós brincávamos e tínhamos sonhos e brincadeiras próprias da infância. Quem é que na infância nunca pensou em encontrar um tesouro, em entrar por lugares desconhecidos, talvez para encontrar algo valioso, um lugar secreto, um pássaro raro, um animal jamais visto, ou mesmo um tesouro enterrado? O fato é que nós crescemos e começamos a trabalhar, e aí nós entramos, não na busca de um tesouro, mas nós entramos neste ritmo da nossa sociedade materialista, de conseguir a sobrevivência, de conseguir estabilidade financeira, de conseguir bens, não é? Talvez o primeiro videogame, a primeira moto, o primeiro carro, o primeiro imóvel. E assim nós vamos entrando no ritmo da nossa sociedade materialista, de amealhar bens, de construir patrimônio, e por vezes essas coisas nos roubam o coração, nos roubam a nossa energia, nos roubam o nosso trabalho, uma boa parcela das horas do nosso dia, pensando em bens, em dinheiro, em recursos, em patrimônio. O fato é, meus irmãos, que não é preciso muita inteligência para percebermos que essas coisas são perecíveis, que essas coisas são inseguras. Você pode perder a sua moto, o seu videogame, o seu carro, a sua casa, a sua empresa, circunstâncias na tua vida, seja enfermidade, seja um golpe, seja uma questão familiar que leve todos os teus recursos. Coisas podem acontecer e tirar os teus bens de uma forma muito mais rápida do que o tempo que você gastou para consegui-los. Essas coisas são inseguras de fato. A palavra de Deus nos mostra que há tesouros que são mais permanentes, que há tesouros que são mais seguros, que nós vamos construindo e que estes ninguém pode roubar.
Estes não são perecíveis, que podem ser corrompidos. Cristo está falando sobre isso. Cristo aqui no Sermão do Monte, dentre vários ensinamentos, e depois de corrigir o pensamento dos escribas, dos fariseus, que tinham deturpado tanto a lei de Deus, ele vai agora para este aspecto da nossa humanidade, que é a nossa relação com os bens que são os bens financeiros, monetários. Ele vai tratar deste assunto. O fato é que nós sabemos, milhares de pessoas na nossa sociedade passam a vida correndo atrás destes bens. Mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus sabe que a nossa esperança última não pode estar nestas coisas. Que em Cristo nós temos os tesouros do céu, os tesouros celestiais. Mas por que é que nós devemos buscar então estes tesouros celestiais, estes tesouros que são permanentes? Jesus vai ensinar neste texto. Em primeiro lugar, porque os tesouros do céu são incorruptíveis. Os tesouros do céu são incorruptíveis. Os tesouros da terra são totalmente corruptíveis. A traça e a ferrugem corroem. É só uma questão de tempo para que eles sejam corrompidos. Nada neste mundo dura para sempre. Tudo tem o seu fim. E Jesus mostra essa fraqueza dos tesouros materiais no verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Tanto o papel, quanto o tecido, quanto o metal, tudo isso é perecível, é corruptível. Tiago, falando aos ricos da sua época, na epístola capítulo 5, ele disse o seguinte: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Tiago confrontando os ricos da sua época. E é fácil nós percebermos a corrupção que atinge os tesouros deste mundo. Os alimentos se estragam, as roupas são comidas, os campos o mato cresce, as casas viram ruínas, o dinheiro perde o seu valor, o ouro exposto ao fogo se derrete. Então os tesouros desta terra são corruptíveis, mas os tesouros do céu não. Verso 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói. Pedro chama isso de herança incorruptível. Lá na sua epístola ele escreveu: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus para vós outros. O mesmo Pedro, um pouco mais adiante, no capítulo 5, escreveu: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Contrastando com coroas de louros, de folhas que murchavam, a promessa é que nós receberemos uma coroa imarcessível, uma coroa que não murcha. E no Apocalipse, uma coroa de ouro, não literalmente, mas a ideia de uma coroa que permanece. Assim, o nosso trabalho, o nosso esforço deve ser voltado para tesouros incorruptíveis. Um dia depois da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia sido alimentada por Jesus o procurou novamente, talvez para receber mais pão e mais peixe, para encher o estômago. E aí Jesus lhes deu uma dura reprimenda. Ele disse o seguinte: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará,
porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Vocês me procuraram não porque eu lhes dei sinais de que eu sou o Messias, mas porque vocês encheram a barriga. Trabalhem não pela comida corruptível, mas trabalhem pela comida. Trabalhem literalmente por aquilo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Busquem o pão da vida, que é Jesus Cristo. Este é o nosso tesouro mais perfeito. Jesus diz, registrado por Lucas capítulo 12, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Então, a primeira lição do texto é que nós devemos buscar os tesouros dos céus, porque eles são incorruptíveis. Você pode trabalhar durante o ano inteiro para conseguir comprar roupas, sapatos, comida, casas, apartamentos, mas tudo isso é corruptível. Jesus chama o seu povo para os tesouros incorruptíveis, aqueles tesouros que são acumulados nos céus. Estes são incorruptíveis. Em segundo lugar, nós devemos buscar os tesouros do céu, porque eles são seguros. Os tesouros da terra, já falamos, hoje você tem e amanhã pode acontecer algo e você não os terá. Jesus diz que os tesouros da terra não devem ser acumulados, porque os ladrões vêm, escavam a parede. Isso está no final do verso 30, onde os ladrões não escavam nem roubam. Nós sabemos que as casas daquela época não eram construídas de tijolos como nós temos hoje, né? Eram construídas de uma mistura de madeira com barro. Então era possível você cavar uma parede e entrar na casa de alguém. Jesus está mostrando que os tesouros desta terra não são seguros, porque os ladrões podem roubar. E mesmo que nós não tenhamos mais casas de barro, ainda temos os ladrões, ainda temos os golpes, temos as questões que acontecem no mundo que podem roubar os tesouros desta terra. Os tesouros do céu são seguros, não são roubados, não se acabam. Nós temos no céu, ou nós temos em Cristo, a água viva que nunca se acaba. Nós temos um chamado de Deus e uma filiação que não podem ser revogados ou cancelados. Nós temos uma herança que não se corrompe, imarcessível. Nós temos uma coroa da vida eterna que não nos pode ser tirada. Nós temos uma aliança eterna com o nosso Deus. Nós temos uma vida que nunca terá fim, uma vida eterna. Nós temos, diz a palavra, um amor tão forte do nosso Deus para conosco, do qual nada pode nos separar, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nada. Isso é incalculável. Ao contrário dos tesouros desta terra, o tesouro que nós temos no céu está seguro. A Bíblia diz que Deus é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. A palavra de Deus, aliás, nos dá segurança quanto à salvação. A salvação de Cristo não é algo que o crente peca e a perde, se arrepende e a recebe de novo, peca, perde, se arrepende, recebe de novo. Não, Cristo morreu uma vez por todas para que nós fôssemos resgatados. Nós estamos seguros na nossa salvação. O sangue de Cristo nos comprou uma salvação segura, que é perene, que é estável. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus, registrado por Lucas capítulo 12, falando sobre um homem rico, em que os seus campos haviam produzido com muita abundância uma grande safra, tão grande que ele não tinha onde guardar esta colheita, e ele se perguntou: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aí ele disse: eu farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma:
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Do que adianta ter juntado tantos bens, se Deus hoje à noite te chamar para Ele? Por isso, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Não acumuleis tesouros sobre a terra. O fato é, meus irmãos, que não é proibido pela Bíblia nós termos bens. E nós vemos no decorrer da história, homens e mulheres que tiveram bens e que usaram os bens para a glória de Deus. E isso ainda acontece hoje. Então, a Bíblia não condena quem tem recursos deste mundo, mas condena quem coloca o coração nos recursos deste mundo, que faz do dinheiro o seu Deus, de forma que é possível você usar os teus recursos e não tê-los como o teu Senhor, mas colocá-los como servos em benefício do reino de Deus, a fim de que você não seja escravizado por eles, mas use aquilo que Deus está mandando para você como uma forma de você glorificar a Deus, vivendo com simplicidade, né? Não ostentando-se para ser maior que os outros, ajudando aqueles que Deus coloca no teu caminho para que você ajude, criando condições daqueles que estão embaixo da tua supervisão, ou embaixo da tua chefia, para que eles tenham vidas melhores. Nós temos exemplos na história, né? E no passado a igreja leu um livro chamado Deus é o Dono do Meu Negócio, que contava a história de um empresário que ele começou a dar, crente, ele dava o dízimo, né, da sua renda, mas ele começou a aumentar este percentual. E depois de alguns anos, ele já não dava mais o dízimo da sua renda, ele ficava com o dízimo e os 90% ele destinava para missões, obras de misericórdia, ajuda ao próximo. E quanto mais ele se desprendia dos seus bens, mais Deus mandava, porque Deus acabou usando este homem e tantos outros, não é? Para serem instrumentos da sua ação sobre centenas, sobre milhares de pessoas. Este é o segredo, meus irmãos, é nós vivermos com pouco, vivermos neste mundo usufruindo dos bens que não são nossos, são de Deus, né? Nós morremos e os bens ficam. O Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, de forma que nós apenas usufruímos temporariamente de alguns bens. Morremos, os bens ficam. Vêm outros, usam esses bens, morrem, as pessoas vão e os bens ficam. Os bens são de Deus, as pessoas passam apenas. Mas se no exercício do nosso usufruto destes bens que nós temos, casas, carros, etc, nós não formos escravizados a eles e os usarmos como instrumentos da glória de Deus para abençoar pessoas, observe que caminho belo e glorioso é esse. E aí sim, na medida em que nós usarmos os bens desta terra para glorificar a Deus, aí sim, nós estamos fazendo crescer os tesouros celestiais. Os nossos tesouros, o nosso galardão no céu, ele estará sendo cada vez mais aumentado, na medida em que nós nos desapegarmos dos bens desta terra, para abençoar pessoas e para fazer o Evangelho de Cristo crescer sobre as nações. Há tantas terras, meus irmãos, que ainda não têm o testemunho da palavra de Deus. Há tantos países, há tantas tribos que ainda não ouviram falar sobre Jesus Cristo. Os campos estavam brancos na época de Cristo e continuam brancos na nossa época. Há cidades no nosso país que nós não temos igrejas
que são comprometidas com a palavra de Deus. Temos essas igrejas bagunçadas, né? Que ficam usando o nome de Deus para conseguir dinheiro das pessoas. Mas há muitas cidades no nosso país, não precisamos nem ir, né, para o outro lado do mundo. No nosso país, cidades que ainda não têm igrejas que levam um evangelho pautado pela palavra de Deus. Há muito o que fazer, os campos estão brancos. E Deus é glorificado quando nós usamos estes nossos recursos para fazer o evangelho progredir. Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar tesouros celestiais, porque os tesouros do céu são incorruptíveis. Em segundo lugar, porque eles são seguros. Em terceiro lugar, porque eles são espirituais. Paulo nos diz na sua palavra que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no seu capítulo 3, verso 1 a 3, abra comigo, Colossenses 3, de 1 a 3. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Observe, o crente deve pensar nas coisas lá do alto. Mas pastor, isso é quase impossível. Nessa luta pela sobrevivência, são as contas que estão caindo, o salário que é pouco, as questões financeiras, o mercado, etc, etc. É possível sim. Se você perceber que você tem o sustento que é dado por Deus, mas você não pode colocar o coração nele. E você usar os bens que Deus te dá sempre pensando nas coisas espirituais, sempre pensando lá em cima. O crente deve buscar as coisas lá do alto. E eu repito, usar os seus bens para glorificar a Deus, tendo uma vida simples, uma vida de ajuda ao próximo. Paulo diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E nós podemos usar os negócios desta vida para proporcionar obras de misericórdia, obras de evangelização, o avanço do evangelho. Neste mundo nós somos peregrinos, somos forasteiros. O nosso coração não pode estar nas coisas desta vida, mas usar as coisas desta vida para alçar as coisas espirituais. Em primeiro lugar, as coisas espirituais. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós lemos e cantamos este verso, assim como os nossos irmãos do passado fizeram. Hebreus, falando sobre Abraão, disse, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Observe que Abraão estava pensando nas coisas do alto, ele estava preocupado com a cidade que tem fundamentos, que foi arquitetada e edificada por Deus. Ele não estava preocupado com as cidades terrenas. O escritor aos Hebreus, falando sobre Moisés, disse, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível.
Moisés não contemplou as riquezas do Egito. Pense no futuro próspero financeiramente que Moisés teria se ele ficasse quietinho lá no Egito, na sua posição. Mas ele buscou os tesouros espirituais. Ele buscou de fato a obediência ao seu Deus. E ele não contemplou as riquezas do Egito, mas ele contemplou o galardão que vem de Deus. Nós vemos ainda o escritor aos Hebreus falando: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, esta era a igreja do passado, estes eram os nossos pais, homens e mulheres comprometidos com a pátria celestial, com a cidade edificada por Deus, envolvidos nos assuntos da terra. Moisés voltou ao Egito para ser usado por Deus para libertar o povo. Abraão peregrinou, estabeleceu-se, mas eles nunca baixaram os seus olhos sempre estavam elevados, buscando a pátria celestial, a cidade que vem de cima, os tesouros espirituais. Assim podemos viver nós também. Deus nos dá profissões, Deus nos dá ocupações, e nós, em todas elas, sejam quais forem, nunca devemos abaixar os nossos olhos, mas sempre contemplar a Jerusalém que está por vir e usar a nossa profissão, os bens, tudo que Deus nos dá para glorificar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado nos nossos negócios, negócios honestos, negócios verdadeiros, uma vida simples, uma vida sem ostentação, uma forma de usar os nossos negócios e o nosso salário e aquilo que nós temos para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, e para de alguma forma impulsionar a pregação do Evangelho, para que o Evangelho avance por sobre as nações. Assim, meus irmãos, concluindo, como nós falamos no começo, vivemos numa sociedade profundamente materialista e voltada a querer nos convencer de que o dinheiro compra algum tipo de felicidade. Mas nós sabemos que a felicidade não está em bens materiais. O número de pessoas que tem muitos recursos e é profundamente infeliz neste mundo é grande. Dinheiro e bens não trazem felicidade. São instrumentos, ou para a tua ruína, para que você fique escravizado a eles, ou para glorificar a Deus, para que você os use para benefício de pessoas, de famílias, para o benefício da pregação do Evangelho. Quando você pensar nas coisas que você tem, talvez daqui a pouco fazendo a declaração do imposto de renda e essas coisas, lembre-se de que tudo que está ali é inseguro, é passageiro. Não coloque o coração nestas coisas. Busque os tesouros espirituais. Use as coisas materiais para glorificar a Deus. Tenha os olhos sempre para cima, sempre pensando na Jerusalém espiritual. E de que formas você pode usar aquilo que Deus te deu para glorificar a Deus. Para, digamos, cessar um pouco o sofrimento de pessoas ao teu redor e para fazer o Evangelho avançar ainda mais. Que Deus assim nos abençoe. Amém.